Meus queridos alunos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nessa aula de hoje, nós iremos tratar sobre um conteúdo, sobre um assunto de extrema relevância. Nós iremos falar sobre a prevenção de acidentes domésticos, tá certo? A gente vai estar discutindo sobre algumas atitudes, né, que a gente tem que tomar, algumas medidas que a gente tem que tomar para evitarmos, né, acidentes em casa, tá certo? Tanto em casa como também em outras situações da nossa vida, tá certo? E também iremos discutir os cuidados necessários à prevenção desses acidentes domésticos, tá certo? Através de objetos cortantes e inflamáveis, eletricidade, produtos de limpeza, medicamentos e entre outras situações necessárias aí à integridade humana, tá certo? E também iremos identificar e listar situações de risco presentes no cotidiano e descrever então quais atitudes de prevenção que a gente precisa tomar para estar evitando esses acidentes, tá certo? E aí a primeira coisa que a gente tem que ter em mente, né, que as causas dos acidentes, elas vão estar sempre relacionadas com as formas de prevenção. Se você não se previne, se você não toma cuidado, se você não obedece papai e mamãe em casa e acaba realizando atividades que ainda não são adequadas para a sua idade, vai ocorrer um maior risco, né, de você sofrer algum tipo de acidente em casa. Portanto, né, você nunca, jamais deve fazer nenhum tipo de atividade, né, que não seja adequada à sua faixa de idade e sempre que for fazer algo, fazer com a supervisão de um adulto, tá certo? Fazer com seu pai, com a sua mãe ou com um responsável perto de você. Fazendo isso daí, tendo essas formas de prevenção, você vai estar aí se protegendo e evitando alguns tipos de acidentes que podem estar acontecendo com você em casa, tá certo? Porém, né, quando a gente fala de acidentes, existem alguns acidentes que a gente não pode prever, ou seja, que fogem do nosso controle. Existem acidentes que acontecem, né, sem a gente ter culpa, né? Por exemplo, um escorregão, a gente pode pisar num ambiente que está molhado sem perceber, né, que aquele ambiente está molhado e levar um escorregão e cair, não é isso? Isso é muito comum em ambientes de casa que são molhados, como banheiro, área de serviço, né, que são ambientes que vai estar ali com água, né, disponível ali, muitas vezes o chão molhado, e se você não tiver cuidado, você pode escorregar, cair e se acidentar. Daí, né, apesar da gente não poder prever, a gente pode, né, tomar as medidas de precaução para evitar esse tipo de acidente. Outra situação que pode ocorrer também é a gente pisar de mau jeito, né? A gente está andando e pisa de mau jeito. Geralmente esse tipo, né, de problema, ele geralmente não acontece dentro de casa, mas pode acontecer no quintal da sua casa ou na calçada da sua casa. Muitas vezes você está brincando com os coleguinhas na calçada de casa, às vezes a calçada ela é irregular, ela apresenta alguns declives, né, um buraquinho ou outro, e você pisa de mau jeito, né, e você pode então torcer o seu pé, como no exemplo da imagem que a gente observa, tá certo? É algo que a gente não pode prever, mas a gente pode ter cuidado sempre que você estiver brincando, né, em lugares que não sejam planos, que tenham um terreno irregular, ter bastante cuidado, né, para não pisar em falso e acabar aí machucando o pezinho, tá certo? Outro problema também são pancadas que a gente acaba tomando, né? Quando a gente está brincando, por exemplo, de correr, pega-pega, a gente acaba levando pancadas, batendo com o braço, né, na parede, ou batendo até mesmo com o joelho, ou caindo no chão, levando quedas, tá certo? E machucando o joelho ou o braço, e isso também são tipos de acidentes que a gente não pode prever, né, quando eles vão acontecer, mas a gente pode ter cuidado, tá certo, para tentar evitar esse tipo de situação. E existem outros acidentes que esses daí a gente tem obrigação, tá certo, de evitar. E o professor aqui vai explicar para vocês, né, como a gente pode evitar esses tipos de acidentes aí. Por exemplo, panelas quentes, né, panelas que estão lá no fogão, né? Jamais vocês podem estar manuseando, tá certo,
essas panelas. Sempre peça para o pai, para a mãe ou para alguém, para o irmão mais velho que tiver com você em casa, tá manuseando essas panelas quentes. Porque se você tentar pegá-las, tá certo? Você pode sofrer queimaduras, tá certo? No seu corpo. E muitas vezes queimaduras de terceiro grau, queimaduras que são mais sérias, que vai ter a necessidade de você ir para um hospital, tá certo? Então, jamais manuseiem essas panelas que estão lá no fogão, tá certo? E aí eu trouxe até um exemplo na imagem, né, de uma criancinha que está tentando ali pegar a panela e observem, né, que tem um grande risco dessa panela ali virar por cima dessa criança, né, e aquele conteúdo que está dentro da panela, né, que muitas vezes pode ser um óleo que está quente, ou então água quente, né, que pode ali cair por cima de você e você sofrer queimaduras, tá certo? E aí, outra questão que eu queria falar é você alertar para sua mãe. Mamãe, sempre deixar as panelas com o cabo virado para dentro do fogão. Nunca deixar os cabos da panela virados para a parte de fora, tá certo? Porque isso aí vai, de certa forma, né? Quando uma criança ela visualiza ali aquele cabinho, a tendência dela é querer pegar ali a panelinha. Então, sempre oriente para sua mãe, para o seu pai: olha, mãe, eu vi na TV, o meu professor lá me orientou que quando as panelas estiverem no fogão, a senhora tem que colocar os cabos virados para dentro, para evitar aí esse tipo de acidente, tá certo? Outra situação é que jamais vocês devem brincar com objetos cortantes, tá certo? Principalmente aí facas e garfos. Esses equipamentos, esses utensílios domésticos, eles não são utensílios para a criança estar brincando, tá certo? Aí você vai estar utilizando também com o auxílio ali da sua mãe e do seu pai na hora da alimentação. Mas para brincar, jamais vocês podem estar utilizando facas e garfos, tá certo? Portanto, aí esse tipo aí de objeto não pode ser utilizado para brincadeira. E com isso você vai estar se prevenindo, né, contra possíveis tipos de acidentes, tá certo? Outras medidas que a gente precisa tomar e que vocês, enquanto crianças, nunca podem fazer é, né, mexer, né, tomar medicação, né, tomar remédio sem estar com o papai e com a mamãe junto, tá certo? Quem sabe o que é melhor para vocês é o seu pai e sua mãe. Portanto, nunca peguem medicação lá na farmáciazinha que tiver em casa, no local onde sua mãe e seu pai armazenam os remédios, por conta própria, tá certo? Sempre com o auxílio de um adulto. E, por vezes, o seu papai e a sua mãe vai ter que levar você no médico para o médico ali indicar qual o melhor tratamento que você vai seguir, tá certo? Outra situação também que a gente deve evitar é estar mexendo com produtos de limpeza, tá certo? Jamais tentem manusear esses produtos de limpeza, que muitos deles, né, são tóxicos. Então, você manuseando ali, você pode, então, tá sem querer, né, ingerindo algum tipo daqueles produtos ali, se intoxicando, tá certo? E sofrendo aí graves problemas de saúde, tá certo? Portanto, jamais mexer com remédio ou com produtos de limpeza, tá certo? Isso daí é coisa de adulto, tá certo? E outra situação que a gente vê muito comum em casa é que uma criança, né, muitas vezes quer colocar uma cadeira ou quer pegar uma escada, porque quer pegar um objeto que está alto, né? Algum brinquedo que o pai ou a mãe guardou em cima do guarda-roupa, e você, por vezes, sem autorização do seu pai e da sua mãe, quer ir lá e quer pegar aquele brinquedo, quer pegar aquele determinado objeto, tá certo? Jamais, né, peguem cadeiras ou escadas para estar subindo nesses objetos, né, e estar tentando pegar objetos que estão em lugares altos, porque vocês podem cair e se machucar, certo? Essa cadeira, essa escada, ela pode virar, tá certo? E você pode quebrar um braço, quebrar uma perna, né, sofrer aí essas consequências gravíssimas, tá certo? Então, jamais tentem fazer isso, né? Subir nesses objetos e tentar pegar algo que está num lugar alto, tá ok? Outra situação é a questão da eletricidade. Nunca, jamais peguem qualquer tipo de objeto elétrico para tentar ligar na energia. Vocês não estão em idade de estar mexendo com equipamento elétrico e estar ligando lá na tomada, né? Sempre que for ligar um ventilador porque está com calor, ou quiser colocar o celular para carregar,
peçam para o pai, para a mãe, para a tia, para o tio, para um adulto fazer isso por vocês, tá certo? Porque vocês correm o risco de levar um choque aí, e isso é muito sério, muito grave. Outra situação muito comum é que vocês estão lá brincando com o celular do papai e da mamãe em casa e o celular ele está descarregando. Aí, para não parar a brincadeira, vocês ligam lá o celular no carregador na tomada, que já está errado, não pode fazer isso. E, além do mais, ficam mexendo no celular quando o celular está carregando. Isso aí leva a um grande risco, né, de explosão. Esse celular ele pode superaquecer. Se vocês já observaram, quando o celular está carregando, ele fica bem quente, ele aquece, né? E se você estiver mexendo no celular, você está forçando aquele equipamento, tá certo? Então, ele pode sofrer uma sobrecarga de energia, ele pode esquentar bastante e ele pode vir a explodir na sua mão. Já imaginou ali a gravidade? Você pode perder a mãozinha e até pode sofrer até algo mais grave. Porque geralmente você está com o celular também próximo ao seu rosto, né? E pode ali sofrer queimaduras e vir até a morrer, tá certo? Então, jamais utilizem o celular quando ele estiver carregando. Jamais manuseiem equipamentos eletrônicos ligando eles na tomada. Peçam para um adulto, tá certo? Além também da questão, como eu falei anterior, de não subir aí em superfícies, né, altas, em cadeiras ou escadas, para tentar pegar algum objeto que vocês podem cair e se machucar. Se vocês seguirem aí essas instruções, vocês vão estar evitando sofrer as consequências de possíveis acidentes aí domésticos em casa, tá certo? Outra questão também, né? Principalmente na época lá de São João, nas festividades juninas, tem os fogos de artifício, né? Jamais vocês podem manusear esses fogos de artifício sem ali o controle de uma pessoa adulta junto com vocês, porque vocês podem também se queimar. Jamais mexer com isqueiro, com fósforo, tá certo? Nunca tentar ligar o fogão em casa, né? Ou seja, tentar lá utilizar o fogão para esquentar alguma coisa, alguma comida, né? Sempre peçam o auxílio do pai, da mãe ou de um tio, de algum responsável que estejam com vocês. Jamais tentem manusear o fogão sem o auxílio de um adulto, porque vocês também podem sofrer essas consequências, né, desses acidentes. Afinal, né, o fogão ali vocês vão estar manuseando gás de cozinha e isso pode gerar uma explosão, gente, tá certo? E vocês sofrerem aí graves consequências. Portanto, jamais tentem manusear aí esses objetos inflamáveis, tá certo? Como álcool, né, o botijão de gás, aí sem o auxílio de uma pessoa adulta, tá certo? E em casa, obedecer os pais, os tios, os avós. E na escola, obedecer quem? Na escola, obedecer sua professora ou seu professor, tá certo? A mesma obediência, o mesmo respeito, o mesmo carinho que vocês têm pelos seus familiares em casa, vocês precisam ter pela sua professora, pelo seu professor na escola. Porque na escola, a sua professora, ela acaba assumindo uma grande responsabilidade por você. Ela é como se fosse a sua mãe, o seu pai, só que lá no ambiente da escola, tá certo? Então, obedeçam a sua professora para que, né? Porque muitas vezes acidentes acontecem também na escola. Então, a obediência, ela é fundamental para a gente estar evitando esses tipos de acidentes que podem aí gerar graves consequências para vocês, tá certo? Então, se vocês seguirem todas essas recomendações que o professor falou aqui agora, né? Não mexer nunca com nada que criança não pode mexer, não tá manuseando esses remédios, produtos de limpeza, não subir em superfícies altas utilizando escadas ou cadeiras, né? Ter bastante cuidado quando estiver em casa para não pisar num local que está molhado, escorregar, tá certo? São todas medidas que, se vocês seguirem, se vocês tomarem essas recomendações para si, vocês vão estar diminuindo as chances de sofrer algum tipo de acidente, tá certo? E aí, muitas vezes, quebrar uma perna, né, quebrar um braço e ficar um tempão aí sem poder brincar com os coleguinhas, tá certo? Ficar um tempão sem poder ir para a escola, né? Tendo que estar estudando em casa.
Então, para a gente evitar esses problemas, a gente tem que ter essa palavrinha-chave que eu falei para vocês aí. Obediência. Obedecer o seu responsável, tá certo? Em casa, ali os seus familiares, e na escola, sempre procurar obedecer a sua professora ou o seu professor, tá certo? Fazendo isso, com certeza, vocês vão ter uma vida bem mais segura e vão estar se livrando de sofrer esses possíveis acidentes aí que o professor citou para vocês, tá bem? Então, fazendo isso, vocês estarão de parabéns, tá certo? E aí, eu espero que essa nossa aula tenha sido muito produtiva para vocês, que vocês sigam essas recomendações, tá certo? Tanto em casa, quanto na escola, quanto em qualquer ambiente que vocês estiverem, certo? Qualquer dúvida, leve essa dúvida para o teu professor ou para a tua professora, que eles terão a maior satisfação em te ajudar, tá bem? Fiquem com Deus, um forte abraço e até a nossa próxima aula de Ciências da Natureza. Tchau, tchau.